Bom dia, muito obrigado pelo convite aqui do Snapcity, do Jornal GGN. Agradeço ao Vitor Marca, gentil recepção, cumprimento o Márcio Rola e a todos. Eu disse, professor, vou pagar em pé e vou apresentar um PowerPoint para ficar mais à vontade, e eu gosto de sempre mostrar evidência a respeito do que eu falo, demonstrar com base em números. O convite para falar sobre bancos públicos, falar dos limites, potencialidades, eu inicialmente falarei do desempenho dos bancos públicos de maneira bem ligeira, falar os problemas que nós estamos enfrentando agora, e virtudes e defeitos, uma possibilidade de corrigi-los. Tá? Então, resumir brevemente esses pontos. Quando a gente vê esse primeiro gráfico da relação crédito-PIB, o que a gente pode afirmar pelos números? São tão transparentes que a gente pode afirmar que não houve política de crédito nesse período de 94 a 2002. Houve, sim, política de privatização dos bancos estaduais, principalmente, mas de reestruturação dos bancos públicos, e, portanto, só a partir de 2003 que há uma retomada do crédito contínua, chegamos a um patamar que hoje é cerca de 57% do PIB, tá? Mostrando que, com boas políticas públicas, sempre se consegue o objetivo. Quando comparamos crédito direcionado e crédito livre, fica bastante interessante ver que, a partir até 2008, até a crise mundial, o crédito livre era praticamente 2 vezes o crédito direcionado, o dobro. Então, a partir de 2008, há uma convergência e hoje é 26% do PIB do crédito direcionado e 30% do crédito livre. Você tende a convergir. Isso já é o sintoma da atuação anticíclica. Agora, quem concede o crédito livre e o crédito direcionado? E antes disso, por que existe isso no Brasil? Eu sempre digo assim, se um estrangeiro me pergunta assim, como que funciona uma economia com taxas de juros tão altas? A resposta é, porque ela não é tão alta quanto parece. Se você passa uma taxa média ponderada, reduz bastante a taxa de juros. Então, só tem condições de uma economia que foi no seu passado um regime de alta inflação indexada, uma memória inflacionária ainda forte, porque há essa boa jabuticaba brasileira. E aqui fica bastante espelhado isso. A taxa de juros para a pessoa física gira em torno de 40%. A de pessoa jurídica é metade, 20%. Agora, com crédito direcionado, tanto pessoa física como pessoa direcionada, é a outra metade, ou seja, 1/4 da pessoa física, dá menos que 10% ao ano. Então, quando a gente vê essa composição e a convergência, isso explica que a taxa de juros no Brasil, para operações direcionadas, ficam mais próximo da taxa de juros internacional. Isso não é dito na imprensa, claramente, mas para entender o sistema tem que entender isso. Quem faz o crédito direcionado? Esse também é outro ponto importante. Pessoa jurídica, eu vou resumir em 60%, 40% direcionado à pessoa física. Em termos de banco, 80% dos bancos públicos fazem o direcionado, mas no 1/5 do mercado de crédito direcionado, principalmente direcionado de depósito compulsório, de recolhimento compulsório, que é permitido dar crédito agrícola, micro, pequenas empresas, microcrédito, como o Márcio citou, dá cerca de 20% feito por bancos privados. E aí, no todo, vendo a modalidade de crédito, BNDES faz metade do crédito direcionado, Caixa, imobiliário, digamos, 1/3, e a metade desse 1/3, cerca de 17%, faria o Banco do Brasil e outros, né? Que é principalmente o crédito rural, que é esse direcionamento do recolhimento compulsório. Então, que mostra muito bem que não é exclusivamente bancos públicos, mas é fundamentalmente os bancos públicos que fazem. Quando a gente analisa o crédito a pessoas físicas e pessoas jurídicas, você vê que o crédito a pessoa física, 2003, era extremamente reduzido, 5,7. Daí também esses números
desmente, falseia aquela crítica mal feita, como se fosse alguma coisa exclusiva, de um modelo voltado para o consumo, que teria sido adotado desde o primeiro governo do Lula e subsequentemente. Você vê que há, em todo o período, predominância do crédito a pessoas jurídicas, né, mas cresce, de fato, o crédito à pessoa física, mas esse crescimento, você vê que é muito significativo, praticamente um salto a partir de 2012, 13, 14, eu justificaria, principalmente por causa do financiamento imobiliário. Não é crédito ao consumo, crédito é um investimento das famílias, que é o maior bem que uma família pode ter, a casa, a própria moradia. Tá? Então, torna-se relevante que vai explicar esse salto e é de se esperar isso ter uma grande continuidade nos próximos anos. Então, só permanece o programa Minha Casa Minha Vida, mas uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção. O crédito, o financiamento imobiliário entra na estatística gradualmente. Ele é contratado, mas ele só entra na estatística quando é desembolsado. E o prazo médio das obras tem, quando os obras maiores, até 3 anos. Outras, quando é muito rápido, um PAC, por exemplo, financiamento de arrendamento residencial, são 9 meses. E o ponto interessante é isso, é desembolsado e fica na estatística. Agora, pode ficar na estatística no limite até 35 anos. Então, isso que faz o crédito crescer e ficar em alto patamar. Na primeira reunião que o ministro Guido Mantega, quando ele assumiu o cargo de ministro da Fazenda, ele pediu uma reunião com a Febraban. Eu estava presente, perguntou a todos os presentes o que fazer para aumentar o crédito. Todos pagaram, empolgaram, ficaram bem certo pelo menos. Aí nós chegou a minha vez, eu tinha acabado de voltar no feirão da Caixa, e eu falei, olha, crédito imobiliário, que é o crédito que entra na estatística e permanece. E isso a evidência é o passado como guia do futuro. A Caixa Econômica Federal era o maior banco emprestador da América Latina, até os anos 90, antes da reestruturação. Que é um crédito de longo prazo, que fica na estatística. Tá? Então, isso é evidência. Eu não detalhei muitos dos dados, por razão de tempo, mas dá para mostrar isso que, atualmente, o crédito com menor inadimplência são feitos pelos bancos públicos. Um argumento assim, os bancos públicos alavancaram muito crédito e aumentam um risco alto. Pelo contrário. Por quê? Porque os bancos públicos estão voltados. Crédito imobiliário, inadimplência muito baixa. Crédito consignado, Caixa do Banco do Brasil, são extremamente fortes. Baixo risco também. E financiamento rural também está baixíssimo inadimplência. Hoje a maior inadimplência são dos bancos privados, porque fazem crédito sem consignação, fazem financiamento de veículos e o cartão de crédito. São os focos dos bancos. E aí nós temos a participação dos bancos públicos e privados. Esse gráfico é muito didático pelo seguinte, a curva em azul é dos bancos públicos. Então você vê no período Fernando Henrique Cardoso, eles tinham quase 18% e 14% do setor privado. E inverte essa posição. Ao final do governo, chegou a 9%, quase voltou pela metade o crédito do setor público. E aqui que você vê que há essa inversão, justamente no segundo mandato, o crédito do setor privado. Para ser uma coisa tão abrupta, pesquisa eleitoral, a gente abrir a boca do jacaré, né? Porque abre tanto a boca do jacaré, aqui inclusive tem que ver assim, banco que era público, e historicamente o segundo maior emprestador do Brasil, que era o Banesco, tornou-se o Santander, e até mudou de gato na estatística. Quando ele foi privatizado, ele era o quarto maior emprestador ainda. Tá? E aqui, com essa reestruturação em 2001, cai significativamente a participação da Caixa. Então, o que nós vemos na história? Nós vemos, principalmente, a partir da crise de 2008, que é aqui, ó, atuação anticíclica, há uma convergência, e agora praticamente já empatou, sendo que no passado predominava os bancos públicos. Mas aqui, pela atuação anticíclica, você vê que decresce o ritmo de crescimento dos bancos privados e acelera o crescimento dos bancos públicos. É extremamente didático esses números, né? Evidência do que a gente está falando taxativamente. E aqui a gente vê o foco de cada qual. Você vê que, grosso modo, tem vários bancos que fazem, como eu já demonstrei antes.
Mas se a gente fizer uma leitura aqui, o azul, a indústria BNDES, a habitação, a Caixa, então tem essa queda em 2001 e a retomada, né, ganhando ritmo acelerado, como eu disse antes, é o vermelho. E a curva em verde é o financiamento rural, onde 60% é o Banco do Brasil, usou 40% dos bancos privados. Então, é também notável essa variação. E o BNDES? A gente bate o olho e a gente vê. O BNDES, eu até recentemente chamei a atenção por vários fatores, que eu acho significativo. Por exemplo, na época que houve o apagão em 2001, você vê todos os anos anteriores, o BNDES financiava, em termos nominais, né, 19 bilhões de reais. Ou seja, justifica até o apagão. Recentemente, o BNDES financiou mais de 80% da Bergamonte, que vai ser a quarta maior hidrelétrica do mundo. Com a seguinte diferença para a segunda maior, que é a Itaipu. Vai financiar a Itaipu com endividamento externo. Vai financiar a Bergamonte sem endividamento externo pronunciado. Foi fundo de pensão dessa parte e o grosso do BNDES. Então, mudou internamente e a atuação desenvolvimentícia, praticamente, é a partir de quando o Luciano Coutinho assume a direção do BNDES. E os números são notáveis, a importância do BNDES na formação do capital fixo, ou seja, no investimento. Em 2003, ele desembolsava 6% dessa formação. Hoje, 10 anos depois, é mais do que o dobro, é quase 15% da formação, do desembolso de formação. Agora, se você vê o financiamento indiretamente, financiando empresas que investe, em 2003 era 10%. 10 anos depois, o último dado do último ano, é 1/4 da formação bruta do capital, o que mostra o impacto que tem o BNDES na taxa de investimento. Tá? Bom, e aqui está também um gráfico que deixa de maneira transparente o financiamento imobiliário, que é total de financiamentos. Né? O que é interessante? Quando você vê essa curva, eu tenho esse gráfico desde a época do Geisel, e você pegando desde o regime militar, desde o início do sistema financeiro de habitação, e foi pronunciado no auge, antes da crise que eu chamo de subprime brasileiro, né, que foi em 84, 85, 86, no final do regime militar, os 3 primeiros anos do governo Dilma supera todos os períodos históricos largamente. Então, se a gente somar aqui, os 3 primeiros anos deu a média 1.100.000 contratações, né, dá 3.300.000. Somando se pegar o 4º ano, provavelmente já supera os 8 anos do governo Lula. E o segundo mandato, e aí eu posso dar um depoimento para o debate, como foi essa retomada. Eu tive um tijolinho nessa participação aqui, dessa retomada após 2005. A média, por exemplo, do Fernando Henrique, 1 e 2, somando tudo, dá 1.300.000, os 3 primeiros anos foi 3 vezes maior o governo Dilma. Então agora, primeira vez na história que eu posso dizer assim, que significativamente, de maneira sustentada, o crédito habitacional. Tá? Então, são evidentes isso comparado com qualquer período. Isso eu acho que não foi suficientemente exposto durante a campanha eleitoral. E aqui dá uma explicação. Os juros da Caixa, comparando mesmo com o Banco do Brasil, que agora entrou no crédito imobiliário, esse juro de mercado é muito menor. Se pega os juros com crédito selecionado, com FGTS e cobertura. Então temos isso. O que houve após a crise de 2008, dezembro de 2008? Atuação anticíclica, curva verde, enquanto caía o crédito privado, os bancos públicos faliam. E esse gráfico mostra claramente, você pode ter um gráfico, mostra claramente o que é a segunda perna do W. Essa crise houve o W. E, recentemente, os bancos públicos também, houve uma nova queda dos bancos privados, bancos públicos cobriram. Então, aqui você vê já uma certa convergência. Vamos ver o que ocorrerá
no futuro. Isso incomoda os bancos privados? Certamente. O crescimento do market share dos bancos públicos, se não é analisado nas suas minúcias, como eu fiz, olhando por dentro, né, pode achar que é conquista do mercado privado. Eu acho que eu qualificaria mais essa hipótese. Tá? Na verdade, existe foco nos diferentes bancos. Esse banco privado é crédito, financiamento de veículos, cartão de crédito, e o crédito sem consignação, eles são mais fortes, e tenta entrar no crédito imobiliário, mas na máquina, onde domina o banco público. O fato é o seguinte: já chegou a 50% do market share do mercado, banco público, privado nacional caiu um pouco abaixo de 40%, e os estrangeiros, que no final da década dos 90, antes da privatização, quando falaram, os estrangeiros vão dominar o mercado brasileiro, como foi no México ou na Argentina, você vê que, falando um popular, o buraco é mais embaixo, né? Que eles já estão perdendo a participação, que foi a cerca de 20%, né? Chegou a 23% em operações de crédito, hoje está a pouco mais que 10%. Ou seja, estão perdendo a competição. Na verdade, vários desistiram e se associaram com os bancos privados nacionais. Né? Acharam mais prudente adotar a cultura. E aqui, então, no último relatório de estabilidade financeira do Banco Central, tem um número oficial. Então, você vê que os públicos têm agora, ultrapassou 50%, os bancos privados um pouco menos, e divide 37% dos nacionais e os estrangeiros 13%. Esse é o relatório, saiu, acho, semana passada, atrasado, não tem muito tempo. Esse relatório é o último número oficial, apesar que esse dado aqui de março de 2014 do Banco Central. Outro número muito didático assim, para analisar esse período, né, muito gritante, é a concentração bancária em todos os 4 maiores. Então você vê que é abrupto, veio a crise, e aí a aquisição do Itaú, o Unibanco, o Votorantim, nossa Caixa, pelo Banco Brasil. Eu não vou falar que o Banco Pan-Americano operou isso aqui, mas não vamos deixar para debate, se quiser, esse assunto. Mas o fato que eu digo, para facilitar a minha vida, o setor bancário está concentrando. Eu analiso 4 bancos, eu estou pagando de 3/4 do sistema bancário. Se eu colocar mais meia dúzia, eu pago de 90% do setor bancário. Então essa é a realidade. Isso é muito feio do resto do mundo? Não é não. Tá? Tem países, capitalismo avançado, que é mais concentrado ainda. E a pergunta que eu vou fazer, a gente não pode analisar essa questão com cinismo. Sempre quando o jornalista me pergunta isso, você acha a respeito se é a responsabilidade da alta taxa de juros? Eu falo, não. Você é cliente de que banco? A resposta é natural, eu sou cliente de um banco grande demais para falir. Então nós, provavelmente aqui, se fizermos uma enquete, provavelmente nós 3/4 aqui estão nesses 4 maiores bancos como cliente. Tá? Então, é natural isso. Mas é evidente que isso incomoda e cria reação no setor privado e na mídia. Então nós temos aqui o que era agora, em 2009, né, primeiro ano da crise sistêmica mundial, a Caixa era quarto, tinha menos 350 bilhões. E a Caixa acrescentou meio trilhão na sua carteira de crédito, no saldo da sua carteira de crédito. Como que isso é feito? Você coloca meio trilhão em 4 anos. Isso é fruto de um trabalho de muito tempo. Isso é aquilo que eu disse do financiamento imobiliário, que entra e começa a ficar acumulado no tempo. Então a tendência é a Caixa abraçar, está no banco e olha, ultrapassará o Banco do Brasil. Pelo foco em financiamento imobiliário, que é o crédito de mais longo prazo na economia brasileira. Daí ele fala, o crédito de longo prazo é o BNDES, todo mundo pensa isso. Não, de mais longo prazo, a pessoa física, a Caixa, financiamento imobiliário, e a estatística provavelmente mostrará isso. Bom, dito esse panorama, agora vamos para questões mais analíticas, mais discutidas. Primeiro, o papel-chave, o conceito que explica banco público. Isso também não é uma coisa muito divulgada, muito conhecida.
mas eu resumo da seguinte forma. Eu vou pagar de maneira bem didática. Grosso modo, você tem que ter acordo baseado, você tem que ter 11% de capital, né? 11% em relação aos seus ativos. Grosso modo, sim. Você tem que ponderar por risco, então é 11%. Aí você faz uma conta. 11 vezes 9 dá 99. Arredonda para 100%. Ou seja, os bancos comerciais podem arrancar o crédito 9 vezes. Bom, dito isso, vamos pensar se o governo arrecadasse o valor fiscal e desembolsasse em políticas públicas via ministérios. O que arrecadaria e gastaria. Praticamente era fundo perdido. Ao capitalizar um banco público ou dar um empréstimo perpétuo, ele pode multiplicar por 9 vezes esse valor. É um empréstimo que ele concede e gira, através do multiplicador monetário, captando via depósito e multiplica 9 vezes. Então, os bancos públicos têm esse potencial. Com a seguinte, digamos, evidência em termos internacionais. Perguntar quais são os países que têm banco público assim, pronunciados, né? Participação relevante, assim, mais de 50% da market share. BRIC. O que tem mais, evidentemente, é a China. Em seguida, até a Índia, que tem mais participação maior do que a Rússia. Depois a Rússia e depois o Brasil, que agora está com 50%. No passado foi até mais. E depois, Banco de Desenvolvimento da Alemanha, tá? A França também tem um Banco de Desenvolvimento, e o Japão. Então são países, esses que eu citei por último, os três últimos, que tiraram o atraso histórico em relação à industrialização originária da Inglaterra e a própria experiência norte-americana. E o que a gente está fazendo agora na história é o que eles fizeram antes. E eles estão querendo chutar a escada, pagar claramente, a tese do Champ. Né? Quando essa crítica, essa coisa, privatização do banco público, é chutar a escada, é não repetir a experiência que houve. Ah, mas nos Estados Unidos não foi assim. Pô, foi o único país que, na verdade, até mais, não tem nem anglo-saxão, Inglaterra, mas o único país que tem uma economia de mercado de capitais é os Estados Unidos. Tá? Por razões históricas, tem um tempo para explicar, mas se quiser para o debate, eu explico. Tá? Então, o ponto é esse. É relevante para dar saltos de etapas na história, recuperar o atraso histórico, ter os bancos públicos. Tá? Não é contraditório, pelo contrário, favorece. E dá esse potencial. O outro segundo ponto, eu chamo a atenção isso, que é, digamos, a engenharia financeira, praticamente mais é pós-crise que nós vimos no mundo. Então, o que eu falo, assim, também de maneira didática? O Tesouro Nacional oferece risco soberano aos investidores, todo mundo gosta de aplicar em fundos de investimento, não tem títulos públicos. Ele capta recursos e recicla esses recursos, capitalizando os bancos públicos, fazendo empréstimo perpétuos, fazendo engenharia financeira, para os bancos públicos alavancarem o crédito. Digamos, o Tesouro Nacional tem capacidade de abrir espaço no mercado de captação em longo prazo, com títulos que vai até 2050, em BNDES, NPMs, FEFs, etc. Né? E recicla, que é uma parte menor. A atividade pública, 2 trilhões, 200, 200, e a capitalização, o BNDES, esse carnaval todo, ao longo dos últimos 5 anos, foi 400 bilhões, que é retomado através de lucros, pagamento de impostos e, principalmente, com a expansão da capacidade produtiva da economia brasileira, que permite ter um crescimento sem ter taxa de inflação por pressão de demanda. É um dia que volta. Tá? Essa conta de conta, que eu falo, essa operação de contador, que só do passado ao presente não faz hipóteses a respeito do futuro, a diferença de contador e economista é isso, são as hipóteses. Né? Vão fazer cenário. Fica comparando Selic com TJLP, mas isso tem que ser visto dinâmico no tempo. Tá? Então, o Estado brasileiro está no centro dessas operações de financiamento aos bancos públicos. E aqui está o problema que é apontado, assim, um certo consenso a respeito. Você lembra, o Nascimento vai lembrar muito bem, eu diria, na época, que alguém falava em dívida bruta no Brasil? Não existia isso. Ah, não, é FMI mesmo, qualquer dívida líquida, dívida líquida. De repente, viu que tinha que mudar o foco para fazer as denúncias. Então, a dívida bruta, você vê que não, absolutamente não explodiu, está no mesmo patamar
o último dado, outubro, mês passado, deu 60,1% do PIB, a dívida bruta. E a dívida líquida despenca. Tinha chegado a esse patamar 60% em 2012, hoje o patamar é 35%. Inclusive, com a depreciação da moeda nacional, como o Brasil tornou-se credor externo, a dívida líquida vai cair novamente nos próximos meses, pode ver. Assim, cresceu 35%, mas deve cair com a depreciação da moeda nacional, das reservas internacionais. Então, aqui tem essa diferença. Tem reservas internacionais significativas, 380 bilhões de dólares, e o endividamento público, eu quero feito aos bancos públicos, e outra coisa que também não está muito discutido, que houve um aumento significativo neste ano eleitoral, são as operações compromissadas, coisa que ocorreu também em 2012. Se não me engano, está ultrapassando R$1 trilhão operações compromissadas, e é contabilizado aqui na dívida bruta. Os títulos lançados e rastreiam operações compromissadas. Mas isso são as circunstâncias, o alarmismo eleitoral, o terrorismo econômico e tal, vai para a operação compromissada. Mas depois acalma o ambiente, retoma isso, como foi a partir de 2013. Então eu vejo assim, absolutamente sob controle, pelo dívida líquida está entre as mais baixas dos grandes países do mundo. Tá? E aqui tem o que é parte de cada qual. Quer dizer, aqui que eu disse, as reservas internacionais é o azul, o FAT, por causa dos incentivos, as exonerações fiscais aos simples, particularmente, o FAT esvaziou, o Tesouro Nacional cobre o lugar do FAT. Olha o problema que agora ficou transparente, né, com a menor taxa de desemprego da história, o seguro-desemprego é muito usado. E parece que esse é ligado ao trabalho temporário na agricultura e na construção civil. Ao final de cada obra, todos são recontratados pela mesma empresa, mas ficam um período que é o seguro-desemprego e banca. Mesma coisa, trabalhador chamado volante, né, temporário na agricultura. Então, isso é algo que deve ser revisto agora. E aqui estão os créditos às instituições financeiras públicas. É o arranjo que foi possível. O Tesouro Nacional capta, recicla esse recurso via os bancos públicos e é garante. Então, foi a solução encontrada aqui, provavelmente na China, na Rússia, na Índia. Sabe? Eu fiz uma exposição para os chineses, ministro do Estado, comparando o BNDES com bancos chineses, e cara, eles queriam saber justamente como vocês reagiram à crise. Foi muito semelhante. Sabe? Não sei nada. Bom, um ponto que o Márcio comentou, que eu acho extremamente relevante, que é um dos bons resultados do primeiro mandato da Dilma. É isso aqui. O perfil das captações com letras financeiras chega de 2 anos até 5 anos, não é? Já está mostrado claramente nas estatísticas. Então você vê aqui é dezembro de 2010. Você vê como que se elevaram, hoje já chega a cerca de 30%, não, aqui 25%, né, descontado essa parte. Uns 25% LCA, LCI, instrumentos híbridos, capital e dívida, letras de fundos, letras financeiras subordinadas e letras financeiras, ou seja, fundo de longo prazo, com potencial de se dobrar muito grande. E por que não já aumentou? Você vê que a única coisa que cai aqui é o depósito a prazo, porque as letras financeiras já estão substituindo o depósito a prazo, os CDBs, que tem prazos menores que as letras financeiras. Então é um processo em andamento. Né? Por que não ganhou o maior ritmo? Esse é o modelo do financiamento desenhado no governo Dilma. Né? E está indo muito bem. Você vê que em dezembro de 2012 chegou a 236 bilhões captados pelas letras financeiras. Tá? Tinha incentivo de alongamento dos prazos de captação porque tirou da base de recolhimento compulsório. Quer dizer, os bancos lançam letras financeiras, não precisam fazer recolhimento compulsório, como seria o caso de depósito à vista e a prazo. Tá? Então tem uma série de incentivos. E o que os bancos faziam? Eles lançavam a letra financeira, chamado debênture de banco. Letra financeira não seria debênture de banco. E ofereciam, colocavam nos seus fundos 17% do
dos patrimônios dos fundos eram com esse risco privado, em termos dessas debêntures dos bancos, encarteiravam isso. Porque o fundo de investimento tinha 18% dos CDBs, mas 78% das redes financeiras, 86% das redes financeiras subordinadas, em dezembro de 2012, estavam nos fundos de investimento. Ou seja, quem carrega isso? Nós. Em última análise, né, todos se aplicam em investimentos. Pede página pessoal, para ilustrar o caso. Quando começaram a marcação ao mercado, a única barbeiragem que eu critico nesse do Bio recente foi acabar com o negócio da LFT, acabar com o pós-fixado. Eu fui minoria dos heterodoxos, mas eu era contra isso. E aí houve a retomada do juro, aí houve a marcação do mercado. E, evidentemente, isso penalizou a riqueza financeira. Não é? Quem estava aplicando em fundos de índice de preço, que era baseado em NTNB, sofreu muito no ano passado, 2013. Eu fiz as contas no primeiro mês, eu teria que dar um mês de aula à noite para pagar o que eu perdi. Sabe? Eu já estava comprometendo o trabalho. Imediatamente eu tirei, coloquei em quê? Isso que é a ilustração que eu queria pagar. Eu coloquei em chamado risco privado. Não, que era um fundo com debêntures de grandes empresas confiáveis e tal. Não tive nenhuma perda. Sabe? Passei o ano todo tranquilo. Não tem marcação mercado em nada. Então, esse é um exemplo pessoal, mas que ilustra, assim, quer dizer, o investidor, protegendo o risco, pode ir com um risco privado de grandes corporações, né, elétricas e tal, com excelentes recebíveis, e mudar a composição do fund. É um caso pessoal, mas que relevante. E aí, os debêntures das empresas não financeiras. Na mesma data, chegou a 210 bilhões de reais. Dava 13% do saldo total dos financiamentos dessas empresas. Em 2009 era 10,5%, estava em processo de crescimento. O que os bancos fazem? Há uma operação estruturada para lançar esses debêntures no mercado, e aí os bancos encarteram metade, que é digamos, seria um substituto dos empréstimos às empresas. Eles compram os debêntures. Qual a seguinte vantagem? Que aí, de acordo com o momento, eles decidem se eles revendem ao mercado secundário, se colocam nos fundos, dá muita mobilidade, flexibilidade dos bancos. Eles bancam o lançamento, né, chama garantia firme, aparece garantia firme no lançamento, ficam com todos os eventos e vão decidindo ao longo do tempo se encarteram, para ser uma vantagem, uma alternativa do crédito corporate. Tá? Então, aí estava desenhado. É um bom desenho, beneficiava, como todo bom negócio, aos credores e devedores. As empresas tinham a possibilidade de fazer oferta pública com esforço restrito, com muito menor custo, né? E não tinha isenção de IOF sobre elas, incentivadas. E os bancos faziam esse encarteiramento, como eu disse, e ganhavam liquidez, podiam até colocar como gasto de operações compromissadas. Era ainda está um grande potencial nesse captação do fund. Por que, de certa forma, foi interrompido? Eu posso falar, porque houve uma retomada da inflação e aumentou-se a taxa de juros. Essa curva aqui que nós vemos. Aí tem que ter um certo cuidado, menos. Evidente, isso é provado, que a ciência política, que pesquisa, mostra que o controle da taxa de inflação para uma eleição, no caso uma reeleição, é até mais relevante que a taxa de desemprego baixa. E pega no bolso mesmo, quem está empregado é a taxa de inflação. Tá? Então, torna-se relevante, você tem, quando começa um alarmismo, porque em 2 meses, em dezembro e fevereiro, deu 0,9% no mês, começou um alarmismo, o Jornal Nacional começou a dar manchetes, e aí resolveu dar uma freada. Há uma pressão dos colunistas, econômicos e tal, e houve uma freada. O que a gente estava vendo antes, e ainda continua? A brutal queda da taxa de juros real no Brasil. O gráfico aqui está muito ruim, mas até 2012 ia de 12% a 24%. Depois foi gradualmente caindo, foi de 11% para 14%, 6% para 10%, 4% para 8%, e agora a gente estava no patamar, chegou a 2%, menos que 2% na época do 7,25%, chegou menos de 2% na taxa de juros real, e agora, recentemente, está, na última alta, 4,46%, ou seja, 4,5%. Você baixou novamente o degrau da taxa de juros real.
Curiosamente, sempre vale a pena a gente fazer comparações, não com os nossos vizinhos latino-americanos, como o ex-futuro ministro da Fazenda ia fazer, fazia, mas a América Latina está melhor, ele está falando de realidade diferente, mas faz com os BRICS. O Brasil é o primeiro, a China é o segundo, 3,5, a Índia 2,3 e a Rússia 2. São os 4 maiores. Alguma coisa há. Alguém tem que explicar isso. Eu diria, países que tinham um atraso histórico em ritmo muito grande, há uma diversificação setorial muito maior que os outros. Diversificação setorial significa sistema de preços relativos alterando e, portanto, com um certo impacto na taxa de inflação. Tá? É uma explicação antiga, mas é a abordagem estruturalista da inflação que a gente tem que retomar. Não dá para ficar só com a abordagem monetarista. Tá? Muito bem. Estou chegando mais ao fim. Resumindo o que eu disse. Está desenhado essa possibilidade de captar, através de tipos de dívida direta, as empresas lançarem isso, os bancos oferecerem garantia firme e elas se via uma operação estruturada de mercado de capitais, as empresas passaram a utilizar o mercado de capitais para se financiar uma proporção maior do que é hoje. Hoje é 13%. Os bancos, como eu disse, lançam letras financeiras e encartelam no fundo de investimento. E os investidores optam, quando cai a taxa de juros, por aplicar nos fundos que carregam esses títulos. Então, esse é o desenho que está pronto, como o Márcio muito bem disse, para a retomada. Acredito que o ano que vem vai ser um ano de freada para a arrumação, mas os bancos públicos devem já ter continuidade na sua política de crédito e com uma menor taxa de inflação, menor taxa de juros, em todos os anos, provavelmente esse desenho se refinará. De maneira gráfica, eu falo que para entender o Brasil a gente tem que entender a tropicalização antropofágica miscigenada. Tá? E o que é isso? O que eu estou propondo não é nada mais que a Tarsila Amaral fez. Você pega o quadro A Negra, soma a Bafulu e dá antropofagia. Então você pega economia de endividamentos, soma uma economia de mercado de capitais, tá? E você cria um produto híbrido, miscigenado, que é nosso, coisa nossa. Tá? Nossa, já acaba-se a forma que a gente tem que criar instituições, não importar diretamente, mas adequar, adaptar, tropicalizadas. Então é isso que eu estou falando, que é o desafio. Virtude e defeitos, eu só vou apontar e vou dar uma solução para debate. Virtudes. Isso aqui eu fiz muito empiricamente. Foi um parâmetro que eu vi e que eu senti nos 4 anos e meio que eu fiquei trabalhando como vice-presidente da Caixa. Eu deixo para leitura depois, mas eu vou citar o corporativismo, apadrinhamento político, ineficiência, excesso de mercadologia e exigência de concursos públicos. Por quê? Por causa também do clientelismo, mas isso tira muita competitividade. Eu lembro que você queria fazer um departamento econômico na Caixa, que não tinha. Eu não poderia, por exemplo, competir com os bancos privados, contratar o Otávio Vargas, que foi esse colega, contrata 5 grandes econometristas e você fica na estratégia. Eu não posso contratar gente com pós-graduação, doutorado. Tudo é concurso público com ensino médio. Porque o cidadão brasileiro com ensino médio tem direito a fazer o concurso público. Você não pode discriminar nem a profissão. Então, evidentemente que tira muita competitividade desse tipo de coisa. E a outra é a síndrome do TCU, que é muito relevante. Síndrome do TCU é você diluir responsabilidades. Você faz comitês, pede falecer e coloca regime de alçada, e vai passando para cima, para cima. E a Plastamp e o conselho diretor, na terça-feira, fazia reunião, começa 9 horas da manhã, terminava ao final da tarde, sem almoço. Eu tinha corrido, pegar um avião e ir para a reunião da Petrobras, vendo PowerPoints muito maiores que os meus. Por quê? Porque não se decidia nada na escala. Todo mundo passa para o outro, passa para o outro, passa para cima, passa para cima. Então dá uma certa paralisia, morosidade nas decisões. Sai de acordo com compliance, né? Tudo na conformidade. Sai sem erro, mas demora para burro. Então esses são problemas que têm que ser encarados como corrigidos.
Esses são os defeitos. Nem para pagar virtudes. Corrigir falhas de mercados para regiões e setores não prioritários. Captar recursos de terceiros mercados, complementando recursos fiscais escassos. Compensar eventuais perdas em políticas públicas com ganhos na ação comercial, que foi chamada política de Robin Hood. Carregar a dívida pública. Na minha época, dos 10 maiores carregadores, 8 eram de origem pública. A dívida brasileira, pública, quem era carregada era pelo setor público, fundamentalmente. Executar políticas públicas diversas, Márcio citou, não vou repetir. Obter lucros para pagar dividendos do Tesouro Nacional. Paga assim, porque a Caixa não se capitaliza. Teve anos que ele pagava 50% do lucro do Tesouro Nacional, Tesouro Nacional. Então depois capitaliza. Mas se você ficar assim, não vai capitalizar mais, tudo bem. Então não paga o dividendo, a gente se ajeita com isso. E finalmente usar fundos sociais. Isso aqui é uma coisa que eu sempre pagava, digamos, a corporação da Caixa, eu acho muito relevante. Eu, como professor, não tinha muito tão clara essa convicção do servidor público. E é muito importante. Eu depois falei até no Congresso sobre isso. E tinha assim, meia dúzia de projetos deputados, né, querendo, abrindo o uso dos fundos sociais, fundo do Centro-Oeste, da Translúcia, fundo do Nordeste, por BNB, FINOR, e FGTS e FAT para os bancos privados. Por que não eles não podem fazer repasse? A resposta curta e grossa é o seguinte: não se pode obter lucros privados com dinheiro público. Isso é uma exclusividade de banco público. Isso é uma questão de cidadania. Né? O contribuinte não está pagando dinheiro para dar lucro privado. Então, a minha resposta seria essa. Para enfrentar esses problemas, primeiro tem que ter, digamos, a vontade política. Mas a explicação técnica, a gente partindo do professor, é criar barreiras à entrada aos políticos. Enquanto o Brasil usa o argumento que ele é uma sociedade de economia mista e isso, né, tem um novo mercado, tem esse contexto. Isso, nessa hora, é bom. No caso da Caixa e do BNDES, 100% do Tesouro Nacional, talvez uma barreira que se viu em alguns casos, vou citar aqui, casos relevantes, uma barreira à entrada de gente despreparada, apadrinhados políticos, é exigir diploma. É a velha carreira meritocrática. Existe uma escola superior de administração fazendária, que é exemplar, do Tesouro Nacional, né? E existe o Itamarativo, o Instituto Rio Branco. Por que não criar uma escola superior de administração bancária e exigir, até para os dirigentes, um notório saber, né? E também tem que ter gente de fora para evitar o corporativismo, vamos ficar bem claro, mas ser uma barreira à nomeação por apadrinhados políticos. Tá? Se a Dilma me pedisse conselho, eu diria isso para ela. Ela não vai me pedir. Mas, porque ela foi minha ex-aluna, já bati muitos papos, eu acho que ela já sabe disso. Tá? Muito obrigado.